Olá, amigos. Estamos mais uma vez com o programa Corpo Informa. E hoje temos um convidado especial, o meu amigo, doutor fisioterapeuta Davi Costa. Davi, tudo bem? Tudo jóia, Mauro. Olá, todo mundo. Tudo tranquilo. Uma boa tarde a todos. Bem, o programa Corpo Informa, como você já deve ter assistido, trata de assuntos relacionados à saúde, bem-estar e aplicação do exercício físico de forma correta, de forma adequada. Hoje o nosso convidado especial, especialista em fisioterapia, com uma larga experiência em atendendo atletas, não, doutor Davi? Sim, bastante. Bastante, e atua hoje no universo de academias, né? Sim. E com consultório particular. E o nosso tema hoje é bem interessante, porque o objetivo desse programa é nós abordarmos as questões de músculos que são esquecidos, não, doutor Davi? Olha, temos vários aí que são esquecidos no treinamento, na atividade física, e realmente vamos pensar sobre eles. Veja, pessoal, conversando com o doutor Davi lá na Companhia Atlética, onde ele atende, nós estamos discutindo o seguinte ponto. Aquele aluno que inicia um programa de exercícios, que normalmente quer emagrecer, quer ganhar músculo, ou simplesmente ficar em forma, ou até mesmo sentir-se bem, muitas vezes acaba procurando fisioterapeuta, né? Sem dúvida. Por conta do quê? De que algum treinamento, algum exercício que ele fez não foi de forma correta. Então entra o trabalho do fisioterapeuta. No entanto, me parece, não, doutor Davi, que nós temos que nos preocupar com alguns músculos. Sim, realmente, como o professor disse, tem muita gente que ao iniciar, ou mesmo durante uma planilha de treinamento, de atividade física, ele acaba deixando de lado algumas atividades ou conceitos de prevenção, de estabilização e negligencia algumas condições musculares que vão apresentar problemas. E essas condições acabam vindo para a fisioterapia com os diversos problemas relacionados a esses esquecimentos de músculos específicos. Veja, é interessante nós notarmos que o papel do professor de educação física, nesse contexto de saúde, ele atua de forma preventiva, Sim. Evitar, por exemplo, o enfraquecimento muscular prematuro, ele atua na manutenção, ou manter um nível de condicionamento físico. E o fisioterapeuta entra quando ocorre aquele probleminha, aquela lesão, as disfunções gerais do corpo. Aí entra a fisioterapia de uma forma curativa. Isso. Então, veja, a participação do Dr. Davi aqui é para ajudar os professores de educação física a pensar sobre esse aspecto preventivo. Não é papel do professor de educação física, eu tenho conversado muito sobre isso com vários profissionais. Gente, sentiu dor? Não é o seu problema. Se o seu aluno está fazendo algum exercício e ele declara ou demonstra que aquele exercício está desconfortável e está aparecendo uma dor, não aquela dor muscular de excesso de N repetições, mas aquela dor articular, não, doutor Davi? Sim, algumas situações articulares, primariamente, ou tendinosas, que vão acabar sendo incômodas progressivamente durante o treinamento ou fora dele. Então, veja, pessoal, é sobre esse aspecto que nós vamos discutir no nosso programa. Nós falamos, né, doutor Davi, sobre algumas regiões do corpo que são mais preocupantes e que negligenciadas. Uma delas é a articulação do ombro escapulo-humeral. Sem dúvida. A região do ombro, da escápulo-humeral, ela é uma articulação do nosso dia a dia, para as atividades de vida diária. Nós solicitamos essa região de diversas formas, desde a hora que levantamos até a hora de nos deitar, e ela realmente condiz com algumas situações específicas que nós temos que cuidar e, quando negligenciada, vão apresentar algumas disfunções, alguns probleminhas que nos levam a tratar ou ter que interromper também a atividade física. Isso também para o professor de educação física é uma situação um pouco incômoda. O aluno, o indivíduo, ele acaba tendo que parar algumas atividades por conta de dor, de incômodo. E aí fica uma lacuna do que fazer, de como proceder. Bem, nada melhor do que, ao invés de palavras, imagens. Para nós falarmos sobre ombro, movimento, exercício, nada melhor do que nós observarmos a execução. Como é que nós organizamos nosso programa? Nós vamos mostrar um exercício
que deve ser incluído no programa de treinamento. Perfeito. O exercício sendo feito de forma errada, o doutor Davi vai comentar os principais erros e, em seguida, nós mostramos o exercício sendo feito de forma correta. Perfeito. Tá ok? Vamos lá, então eu vou pedir para a direção soltar o primeiro vídeo. Observem aí, é um dos exercícios que mais devem ser atentos na questão de estabilização, na questão de prevenção e ativação do ombro, são os rotadores, tanto interno como externo. Na atividade que a gente vê ali no vídeo, a nossa atleta está fazendo um mecanismo de rotação externa. Vou pedir para voltar, coloca mais uma vez o vídeo, o mesmo vídeo, e assim acho que fica até mais fácil para a gente verificar o foco. Olha lá. Então, e aí ela está fazendo, ou na tentativa de execução. Dá uma paradinha no vídeo, isso, dá uma segurada, isso. Ela está na tentativa da execução, ou produzindo o que nós chamamos de rotação externa do ombro, da glenohumeral. E nesse momento, esse primeiro vídeo que vocês estão vendo, o que a gente mais observa ao longo do dia a dia, na prática, são execuções inadequadas, compensadas, na tentativa de fazer mais força do que o próprio movimento. Ela tá compensando com uma rotação de tronco, Exatamente, né? Professor, porque uma das coisas que a gente observa, principalmente na atividade de vida, as pessoas se preocupam mais em fazer o peso se movimentar do que o próprio corpo agir. Então, existe uma famosa roubada do movimento, ou uma compensação para tentar fazer aquele movimento seja mais amplo. E aí a gente vai perceber nesse próprio vídeo que a rotação mesmo do ombro externa não acontece, está pequena, não acontece. Ela está com muito mais rotação do tronco. Então ela está fazendo um mecanismo de rotação de tronco do que um mecanismo correto de rotação externa do ombro. E aí a gente pode dar uma sequência e uma auxiliada aí com uma atenção maior para isso acontecer. Vamos ver o exercício número 2, então, a execução correta. Vamos ver? Na hora da execução correta, uma das coisas que nós temos que nos preocupar é com a nossa base. Você pode parar um minutinho só para a gente entender. Observem que a base ela tem que ser paralela aos ombros, na mesma distância dos ombros, nunca diferente disso, para que você tenha uma estabilidade do seu corpo. Perceba que ali nesse momento exato que está parado o vídeo, eu peço a ela que mire horizontalmente, que faça uma projeção do olhar horizontal, para que a gente mantenha a coluna e toda a posição ereta. E é um detalhe interessante, não, doutor Davi, que o olhar, quando você modifica, você mexe em toda a estrutura postural, né? Total. Você vai modificar logo a cintura, a cervical. Toda vez que você joga um olhar tanto para cima quanto para baixo, você vai fazer uma inclinação, uma extensão ou uma flexão da cervical e isso vai modificar toda a curvatura da sua coluna. Consequentemente, a gente vai ver em alguns exercícios que isso modifica por completa a execução. Então, no exercício que a gente está vendo, a gente observa já esse primeiro momento, esse ajuste fino que eu tento colocar, que é a posição da base e a posição da cabeça, os dois alinhados, e a partir disso, uma outra fixação que é o membro que não está sendo trabalhado, que ele tenha uma posição de conforto e estabilidade. Percebam que eu peço a ela que coloque a mão na cintura, que é uma forma de você manter essa cintura escapular e manter o conjunto do corpo equilibrado. Depois eu posiciono esse cotovelo junto ao tronco e peço a ela que faça somente a rotação do ombro, e não mais do tronco e não mais de nenhuma outra parte do corpo. E nesse momento é fantástico o acionamento dos músculos do core, né? Eles estão mantendo porque ela precisa dessa estabilidade. Então, o olhar horizontal, a bipestação paralela faz com que você já se mantenha. A hora que ela vai aplicar força, o único ponto de força que ela tem que acionar instantaneamente é o core. Senão, ela começa a compensar isso daí. Então, essa estabilidade faz com que ela se mantenha ereta, bem firme, para a execução fina do movimento de rotação externa do ombro. E você vê que o cotovelo ele fica próximo, né? Próximo. Ele tem que estar colado junto ao corpo. Não é um movimento que você pode haver a abdução, a abertura desse cotovelo, porque aí você acaba compensando o movimento e acaba não tendo real a ação dos músculos rotadores, que já são tão poucos. Nós temos 2 rotadores externos do nosso ombro, o infraespinhal e o redondo menor. Somente 2. E se você não der a ação específica para eles, você não está fortalecendo e nem ativando eles. Muito bem. Vamos ver o exercício número 2, então? Já no exercício 2, é aquilo que
que se dá de outra forma, que agora é um mecanismo de rotação interna. E observem vocês que existem novamente compensações com a base, o outro membro está solto e totalmente livre para movimentos compensatórios. O braço direito solto, de novo o tronco fazendo a rotação, sem controle do core. Sem controle do core, e mais do que isso, o movimento real que nós estamos necessitando realizar, ele está perdido aí nesse meio de tanta compensação inadequada. Então a gente passa a orientar novamente, baseado naquela conduta de uma boa estabilização, evitando essa daí, ó, que vocês observam, a base dela está instável, ela tá, cada hora ela olha para um lado, o pescoço balança, o próprio corpo balança, e ela acredita que ela está fazendo um movimento, porque é uma sensação dela. Se ela pudesse ver esse vídeo, ela iria perceber que ela mesma é muito maior, exatamente. E aí a gente passa a corrigir no próximo vídeo, a gente vai procurar essa correção. Novamente lá estamos com a fixação da base bem estável. Ângulo de 90 graus no cotovelo. Ângulo totalmente de 90 graus, olhar horizontal, estabilização da região do core. Dá uma paradinha, por favor, nesse vídeo. Eu quero fazer um comentário, doutor. Outro dia eu estava treinando e eu vi um aluno, não vou dizer aonde, em que lugar, obviamente, claro, né? E eu vi, doutor Davi, um aluno fazendo este exercício em cima de um balance board. Dessas bases instáveis. Dessas bases estáveis. Então, você junta vários princípios e várias funcionalidades que na teoria parece muito bonito, né? Estou equilibrando. Porque, você está equilibrando, fazendo, trabalhando, acontecendo. Se nós observarmos ali no vídeo anterior, ela sem base nenhuma instável, ela já erra, e é possível de erro, uma base instável já começa com um possível erro maior. Não teria necessidade nenhuma. A ideia ali é que a gente treine o rotador de ombro, que a gente faça um aquecimento da articulação glenomeral, da estabilidade das escápulas, para ativação, para um treino ainda mais avançado. Olha, sabe, não é o tema de hoje, mas já vou deixar aqui gravado, né, convidando o Dr. Davi para um programa específico sobre essa questão da instabilidade e dos abusos. Bem, vamos continuar no vídeo. E aí o corretivo daquela posição, novamente, base bem estabilizada, o outro membro superior. Olha que beleza superior. O movimento. Não, e aí o movimento fica limpo, fica puro, é somente o movimento de rotação, onde você aproveita toda a amplitude de movimento. E isso faz com que você realmente trabalhe aquilo que é necessário, que são os rotadores internos e os estabilizadores do ombro. De forma nenhuma outras coisas. Mantém-se a postura, mantém-se o olhar horizontal, mantém-se a base e faz o movimento limpo, o movimento correto dos estabilizadores em rotação interna e externa do ombro. Doutor Davi, nesses casos, né, a gente tem ouvido muito, né, falar sobre movimentos globais, integrados. Agora, é interessante o aluno entender que quando se trata de exercícios de estabilização, o isolamento muscular é recomendado, né, nesse caso particular. Sim. Professor, uma das coisas que a gente tem que lembrar é que músculo só sabe contrair e relaxar. Depois você vai dando ações a ele. Ações combinadas, ações sinérgicas, ações complexas. E o que a gente precisa? Ali é uma ativação para que ele tenha um tônus mais ativo, que ele esteja bem. E para isso você precisa fazer com que ele aprenda a contrair e relaxar. Se ele está ativo, ele está forte, ele está totalmente condicionado, ele em si, ele vai se ajustar a qualquer outro complexo de movimento. Então é importante que a gente pegue esses músculos, que são músculos pequenos, e que a gente faça uma ativação deles. De forma isolada. De forma isolada, ele precisa aprender a contrair e relaxar, e ganhar um pouco de tônus e reforço próprio. Sem ele, o que acontece? Hora que você jogar um mecanismo complexo, uma modalidade esportiva, uma ação combinada, ele não tem potencial de ação e não tem condicionamento. Consequentemente, você vai ter erro biomecânico, você vai ter compensação, você vai ter baixo desempenho atlético funcional. Que bom. Bom, vamos para o exercício, para o próximo vídeo. O próximo vídeo que nós vemos é uma ação combinada de deltoide anterior, um músculo que faz a flexão horizontal, e também um tendão próprio do bíceps, que é a porção da cabeça longa do bíceps,
que age na estabilidade da glenomeral, porque está totalmente inserido dentro da cápsula articular. E esse tendão, junto ao músculo bíceps, ele só é acionado neste movimento que nós vemos ali. Nessa flexão de ombro. Nessa flexão horizontal de ombro. E o que mais a gente observa? Algumas compensações. Se nós voltarmos no vídeo, nós vamos observar algumas modalidades, como por exemplo, novamente temos base instável, outro membro solto, e aí a compensação, bascula-se o tronco na tentativa de jogar esse braço lá para cima. Forçando a lombar, sem estabilidade na lombar. Total, né? Então nós vemos mais um balanceio geral do corpo do que realmente um movimento limpo e próprio do ombro. E isso nos faz acreditar nas compensações e na deficiência de ativação desse músculo. Uma outra coisa que a gente pode observar nesse erro metodológico que se aplica é, antes de se fazer um movimento perfeito, se quer colocar carga. Essa é a grande luta, né? A gente observa a pessoa lutando contra... E ao longo do tempo, Mauro, a gente vai observando que o mais importante da vida é o movimento, e com força, e não força sem movimento. Porque você colocar em carga, para empurrar a carga, para puxar a carga, é muito bom, você condiciona a musculatura, a estética, N situações. Mas se você não priorizar a mobilidade correta da articulação, a biomecânica perfeita ou mais normal e pura desse corpo, você vai perdendo isso com amplitudes menores de movimento, com condições de estresse articular, com compensações como a gente viu nesse movimento. É totalmente desordenado. Totalmente, né? Desordenado, bom, isso não nos ajuda. Próximo vídeo, vamos? Vamos corrigir essa posição, que isso nos faz melhor. Mais uma vez, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ampliar essa base, agora a função é ampliar a base, para fazer o quê? Para deixar todo o tronco estável. Porque um afastamento entre o posterior. Porque aí eu tenho distribuição de carga para trás e para frente, quando eu jogo para frente eu tenho carga atrás, quando ele me puxa para trás eu consigo me equilibrar. Peço a estabilidade do outro membro superior, para quê? Para que todo o corpo esteja num conjunto de estabilidade do core. E aí eu peço somente a flexão horizontal desse ombro, com a manutenção de um cotovelo em extensão, fazendo com que haja uma ativação somente da porção longa, da cabeça longa do bíceps. Porque se eu tenho uma flexão de cotovelo, como no primeiro momento, eu também tenho uma ação da cabeça curta e do ventre muscular, eu não tenho estabilidade do ombro. Então essa situação também é uma compensação. Mantenho o cotovelo estendido, onde eu vou acionar somente a parte distal que está fazendo o movimento. E essa parte, proximal, perdão, a parte proximal que está fazendo o movimento, e ela é quem deve agir. E eu consigo produzir mais força, mais tensão. O torque tem que ser maior, porque a alavanca se torna maior. Isso é físico. Quando a alavanca em extensão se torna maior, você tem que ter um torque muito mais forte dentro da articulação. Então já é um ganho de ação e condicionamento. Mais uma ação ou do cabo elástico ou de um cabo com resistência sem ser progressiva, ela vai aplicar a força diretamente dentro da região articular do ombro. Bem, vamos para o próximo vídeo, então? Nós também temos que treinar a parte posterior, já que a gente fez uma ação anterior, a gente vai fazer uma ação posterior para que a gente possa manter todo o conjunto do ombro antero-posterior estável. Então a gente faz toda a ativação posterior. Nessa ação, o que a gente observa? Novamente uma base instável nesse movimento. Essa base instável vai fazer com que ela tenha uma oscilação de tronco, isso não é produtivo. A ação em cima do ombro se torna menor, mas a sensação do indivíduo que está realizando esse movimento é maior, porque ele está tendo um balanceio geral, então ele acredita estar fazendo um movimento mais amplo, o que é falso, porque o movimento está mais curto, mas o balanceio também colabora para. E um aspecto interessante, muitas vezes a gente vê a pessoa fazendo um movimento muito rápido. Né? Sim, porque... Com velocidade, uma insistência. Essa velocidade, ela vem de encontro à estabilidade. Quanto mais veloz, menos instável você precisa ser. É só parar e pensar numa bicicleta. Se você tiver em velocidade, é mais fácil você ficar em cima dela do que ela parada. Né? Ela ocorre uma instabilidade maior. E é aí que a gente treina as duas coisas. O movimento mais cadenciado, muito mais organizado, faz com que você trabalhe com a estabilidade.
E aí a função que a gente quer e a busca dessa situação de ativação de alguns músculos é para que a gente estabilize o corpo e ative realmente a região do ombro com maior qualidade. Eu gostaria de chamar a atenção para quem está assistindo o programa, né? Veja a questão da base de apoio. Quando você está numa situação de afastamento lateral e quando você está em afastamento antero-posterior. Perfeito, bem, porque eles vão falar, mas na outra ela estava paralelo. Ela estava paralelo porque a ação era lateral. Então eu tenho que jogar força para os dois lados. Quando é antero-posterior, também tenho que fazer a mesma coisa. Observem que elas são paralelas. Então, na posição de frente, como a gente vê nesse vídeo, muito bem lembrado, ela tem que ficar paralela, fazendo suporte tanto na frente quanto atrás. Ele trabalha no plano sagital e depois no plano transverso. Exatamente, né? Eu tenho que ter as duas forças se equivalendo pela base. Vamos ver o próximo vídeo? Já a correção desse movimento, novamente eu peço, a base sendo uma base estável. Observem que os pés, eles têm... Tem o moço lá perto, hein? Olha lá. Exatamente. Deixa ele quieto. Isso. E olha só, toda a estabilidade que eu peço, aí eu peço para ela focar, eu até faço um estímulo pontual, tátil-sinestésico, para que ela entenda, essa é a região que vai ser ativada e que ela deve priorizar no movimento. Então acaba sendo uma ação muito mais concisa, uma ação muito mais precisa em cima do grupo muscular que a gente quer. Isso faz a diferença. Bom, então... nós temos mais um vídeo? Não. Não? Esse era o último, nós completamos? Que a gente completa a parte de rotações e antero-posterior do ombro para que a gente possa fazê-lo. Porque depois a parte de abdução é uma situação dinâmica que outros grupos e outras ações a gente já tem no dia a dia. Nós vamos falar no próximo programa. Bom, doutor Davi, vamos pensar agora estes exercícios numa situação para o professor. Veja, lembrando que nós iniciamos o programa dizendo que existem alguns músculos ou grupos musculares que são esquecidos, que na verdade eles são importantes. Nesse aspecto particular, os estabilizadores dos ombros. Exatamente. Tá? Agora, pensando numa sessão de treino, o aluno vai iniciar um programa de exercícios, vai começar a treinar com o personal ou na academia, num programa. Estes exercícios deveriam ser recomendados quantas vezes por semana? Professor, a dica seria pelo menos 2 vezes na semana e não mais do que 3. Por quê? Nós estamos falando em grupos musculares pequenos. E esses grupos musculares pequenos, os músculos pequenos e estabilizadores, eles acabam tendo uma sobrecarga muito grande, inclusive em outras atividades que incluem o membro superior. Se nós treinarmos eles repetidamente em dias consecutivos, vamos nos deparar com uma grande fadiga progressiva. Eu não vi, pelo menos, não vejo com frequência nas fichas de musculação, de treinamento para alunos iniciantes, a gente vê lá, cadeira extensora, rosca direta, tríceps, cabo. Raramente isso acontece, não, doutor Davi? Sim. A inclusão desses exercícios. Sim, como o próprio programa de hoje diz, é negligenciado. Uhum. Por quê? Porque são movimentos pequenos, são músculos pequenos e não estão relacionados aos movimentos globais ou funcionais que se tem no dia a dia de treino. Porém, se nós não tivermos esses músculos ativos, iremos pagar um preço alto lá na frente. Quer dizer, num supino, no desenvolvimento, numa rosca direta, esses músculos não são ativados. Eles participam de forma indireta, na verdade. De forma indireta, buscando uma estabilidade, buscando uma sincronia fina do movimento que está sendo executado. Por exemplo, num supino, é necessário que se tenha uma sincronia fina da glenomeral. E essa sincronia se dá pela ação desses músculos. Não uma ação específica, mas sincronizada. Eu vejo, às vezes, as pessoas treinando esses exercícios, às vezes, por conta de dor, né? Normalmente, porque acabam indo para a fisioterapia. A fisioterapia tem o primeiro momento, explicar e fazer a ativação desses músculos que vão dar esse suporte. E aí a pessoa passa a escrever e a desenvolver esse tipo de atividade antes dos exercícios dela, porque já sofreu com isso. O que não é necessário acontecer, deveria ser
preventivamente também. Discute-se muito no treinamento, né, doutor Davi, a questão da ordem dos exercícios. Sim. Né? A sequência, o aquecimento, esses exercícios dentro de uma sessão de treinamento. Estamos pensando em saúde, não aquele grupo da estética, de hipertrofia. Para a população, 70%, 80%. Esses exercícios deveriam ser incluídos no início do treino, podem ser utilizados como aquecimento local. Qual a sua sugestão? A minha sugestão é essa mesmo que está sendo dita, que ele seja incluído no começo do treinamento, porque no começo do treinamento você precisa aprender a ativar esses grupos pequenos, dos quais estamos falando. Isso requer muita consciência, propriocepção, ativação sensório-motora, tem uma concentração, estabilidade, tem uma série de coisas. E quando você faz isso, você está, além de preparando, também você está aquecendo a articulação para um esforço maior, mais complexo. Então eu indico realmente que seja feito no início de um programa de treinamento. Esse início vai ser de uma forma progressiva, como não é de ganhar massa muscular, é realmente de ativá-los. Não é necessário grandes cargas, mas sim um movimento de uma forma bastante completa. E a recomendação em termos de prescrição de treinamento? Eu observei que foi utilizada a borracha, não o cabo da musculação. E número de repetições? Então, se nós estamos falando com um aluno iniciante que está começando... Ele tem que começar com cargas leves. A borracha ela nos dá uma diferença do cabo numa máquina, porque a carga ela é progressiva ao longo da amplitude do movimento. Vai esticando mais... Vai esticando, vai tendo mais resistência. Outra situação que nós temos, ela nos molda numa plasticidade melhor de movimento, porque ela vai ao longo do movimento como um todo dando essa resistência. E normalmente se deve trabalhar de uma forma de baixa carga, com um número médio, não é necessário um número alto de repetições, mas visando um treino de resistência, não de hipertrofia, claro. Porque são músculos pequenos, como a gente falou anteriormente, que vão colaborar para outros movimentos. Se a gente trabalhar hipertrofia, possivelmente eles acabem comprometendo a mobilidade também do ombro. Então, é de uma forma baseada em resistência de força, cargas e repetições entre 15 repetições, séries alternadas, 2, 3, 4 séries. Pode iniciar. Para o aluno iniciante, é uma questão muito interessante. Uma ou duas não faz diferença? Duas. Vou lhe falar por que duas. Porque normalmente as pessoas quando iniciam, a primeira série é um reconhecimento estratégico do próprio corpo. É mais a memorização, e depois que se memoriza, nós sabemos que existe uma curva de aprendizagem desse movimento e a partir daí que a gente tem o ganho efetivo. Então, minimamente duas, em média 3, quando muito mais avançado, 4 séries. Mas mantendo as 15 repetições. Entre 12 e 15, para a pessoa entender. Mas sempre, a primeira série é uma série de reconhecimento estratégico do próprio corpo, de uma ativação sinestésico, neuromuscular, da placa neuromotora, da consciência do corpo em geral. E, posteriormente, aí você começa a ter, além da efetividade, um ganho. Então, de 2 a 3 repetições, séries, com certeza vai ter um melhor benefício. Muito bem, olha, nós estamos terminando o nosso programa e dizendo que o próximo programa é a continuação. Sim. Já estou convidando você para assistir o programa número 2 sobre músculos negligenciados. Lembrando, esses exercícios podem ser utilizados como forma de aquecimento para aluno iniciante, 2 séries em torno de 15 repetições e chamando a atenção, como o doutor Davi disse, não é para o aluno brigar com a borracha. Não é para ganho de força máxima, hipertrofia. A gente vê o pessoal com a borracha doido para puxar a borracha, para arrebentar a borracha. Exatamente. Né? Bom, pessoal, você que está nos assistindo, acompanhe as nossas dicas, orientações pelo nosso site, o www.institutomaurogzelini.com.br. Se você quiser alguma dica, alguma orientação, escreva lá no site ou pelo nosso e-mail mauro@institutomaurogzelini.com.br. Doutor Davi, as suas considerações finais, as suas dicas e um contato, se assim... Claro. Minha dica é mantenha-se em treinamento, atividade física é para qualidade de vida e, posteriormente, quem gosta e quer um desempenho maior atlético é uma sequência. E qualquer dica, qualquer dúvida, pode tentar
me acessar no decostafisio@gmail.com ou liga direto na clínica para a gente... Pode dar o telefone. É o 11 5505 2250, dentro da Companhia Atlética na Rua Kansas. Eu espero você lá. Olha, uma dica para vocês. Gostaram? Tenho certeza que sim. Muito em breve, o Instituto Forte estará colocando no ar uma série de programas, de cursos EAD, onde o Dr. Davi Costa é um dos convidados. Muito breve, você poderá ter acesso às aulas, aos cursos ministrados pelo professor fisioterapeuta Davi Costa. Davi, muito agradecido pela sua gentileza. Até o próximo programa. Com certeza, Mauro, estaremos lá juntos.